O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje eu estou substituindo a professora Juliana, então hoje eu vou acompanhar aí as aulas de matemática. Então hoje nós vamos continuar aí algumas ideias, lembrando, né, que as aulas foram feitas pela professora Juliana. Ela colocou aí as habilidades do currículo que nós vamos seguir aí durante esse mês de outubro. Para me acompanhar, ser o porta-voz aí de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando e, claro, ajudar sempre aqui na aula, professora Joyce. Muito bom dia, muito obrigada, professor Jonas. Voltamos, galerinha do primeiro ano, para mais uma aula de matemática. Então, todos sentados aí, prestando atenção, fazendo suas anotações, conversando com as professoras no chatinho e repassando aí as principais ideias, dúvidas e colaborações através da sua professora de sala. É isso aí. Então, coloque aí no chat, coloque aí os seus comentários, coloque o que vocês estão achando aí da aula, comentando e sempre sugerindo aí algumas sugestões. Hoje nós vamos fazer aí algumas atividades relacionadas à adição, subtração, vamos ver aí algumas situações, problemas e, claro, não só fazer as operações, vamos ver algumas características muito importantes dos enunciados, beleza? Na telinha de vocês, então, vai aparecer o título da nossa aula, então é Problemas na lanchonete. Então, aí a professora Juliana, ela deve ter muitos desses problemas. Você tem problemas, Joyce, na lanchonete? Na lanchonete? Só quando eu quero comer muito e não tenho dinheiro. Tá. Então, esse é um dos problemas que a gente tem na lanchonete. Beleza. Então, o que nós vamos observar aí, né? O que nós vamos aprender é o seguinte. Então, nesta aula, vamos resolver situações, problemas, com ideias de juntar, acrescentar, separar, tirar, no caso aí, numa lanchonete. Então, vamos utilizar algumas ferramentas do nosso cotidiano, que nós fazemos aí ao longo do cotidiano. Sim, são situações que podem acontecer numa lanchonete. E aí, pensando, o que tem numa lanchonete, pessoal? Várias comidas gostosas, aí não muito saudáveis, né? Não muito saudável, né? Mas também deve ter, dependendo da lanchonete, tem suco, tem vitaminas. Então, olha só quantas questões podem surgir quando nós vamos numa lanchonete, professor Jonas. Isso é verdade, isso é verdade. Muitas questões. E quem não gosta aí de lanches, né? Aí dos salgados e etc. que tem sempre, né? Lembrando que agora é 8h32 da manhã, daqui a pouco vai ter a hora do intervalo, né? A hora do recreio para comer, né? Isso mesmo, e sempre pensando aí em alimentação saudável, igual a professora Ana Cláudia colocou, pensar em comer frutas, sucos naturais, sempre é muito bom, principalmente nesse momento do dia, que é a hora do lanche, café da manhã, né, professora? Isso mesmo, isso aí. Então hoje nós vamos ver essas situações, vamos tentar ver a primeira, que é o seguinte, ó, na telinha de vocês vai aparecer, então, primeira ideia dos nossos combinados, né, então coloque aí a data de hoje, a ideia da disciplina, né, nomeie a disciplina, e aí faça sempre as atividades na aula e tenha sempre a organização relacionada. Então, o primeiro problema, né, a primeira situação que nós vamos comentar é o seguinte, ó. Lucas e Mariana foram comprar lanche para sua família no furgão lanchonete, aqueles furgão que anda aí pela cidade e que fazem aí alguns lanches, né? No caso, ele é de rua. Para alimentar toda a família, eles compraram 3 hambúrgueres, vou até grifar aqui só para a gente seguir, né? Ó. Então, eles compraram 3 hambúrgueres, 7 cachorros quentes, 4 misto quentes e 3 porções de batata frita. Quantos sanduíches eles compraram no caso aí, quantos sanduíches eles compraram dessa lanchonete aí, para essa lanchonete aí? O que você acha, Joyce? Nossa, eu acho que você realizou a leitura de muitas informações nesse enunciado. Isso mesmo. Então, ó, esse monte de informação, né, pessoal, quando a gente lê assim tudo de uma vez, a gente fica até meio perdido qual que é o objetivo que a gente quer, que resposta que a situação, problema quer que a gente dê. E geralmente, professor Jonas, eu sei que tem muito estudante que vai lá, pega todos os números, junta tudo e põe a resposta. Será que é só isso que a gente precisa? Essa é uma das situações, né? Esse é um dos casos que nós comentamos aí, que nós falamos, que é o seguinte, né? Vocês vão observar que temos que prestar atenção em algumas situações. Algumas das situações que nós temos que elaborar, sempre aí focar e observar é o seguinte: qual que é a pergunta, né? Inclusive a professora Joyce tem uma
uma ideia que eu roubei dela aí, se é, se é fofoca ou se é... Se é fofoca ou se é problema? E aí? É, isso aí. Se é fofoca, até onde a situação problema é só uma fofoca. Eu tô contando aqui, ó, um fato que eu vi o Lucas fazendo e tô fofocando aqui com o professor Jonas. Isso e aí. quando ela passa a se transformar numa situação problema que tem um questionamento para a gente ajudar o Lucas a solucionar, né, professor? Isso mesmo. Então, a ideia, né, eu vou até... Pede, diretor, pode pôr na telinha para eles, por favor? Que aí eu queria pontuar, que até é o seguinte, vou até apagar aqui para vocês. Eu vou realizar a leitura do início, professor. Não, então eu vou até mostrar isso aí que eu queria elencar, que a gente vai grifar. Tudo isso aqui, ó, pode até fazer na leitura, Joyce, ó. Lucas e Mariana foram comprar lanche para sua família no furgão lanchonete da rua. Até aí não é uma situação problema. Aí tá contando a história. Isso. Para alimentar toda a família, eles compraram 3 hambúrgueres, 7 cachorro-quentes, 4 misto-quentes e 3 porções de batata fritas. Ponto. Até aí também não tem problema nenhum. Tá contando o que ele foi comprar lá no furgão lanchonete. Aí que eu queria elencar e essa situação que nós queremos mostrar aqui para vocês. Até esse ponto, até esse determinado ponto, nós estamos contando aí o que aconteceu. Onde acontece, né? Em que momento vai acontecer, e aí é o problema. Daí para frente é o problema, não é isso? Sim, quando aparece um questionamento. E qual o questionamento dessa situação problema, professor? Ele quer saber quantos, né? Então aí a pergunta é quantos sanduíches eles compraram aí dessa lanchonete, né? Desse furgão aí. E aí essa é a minha pergunta. Já vi algumas respostas aí. O que você acha da resposta? Então, agora a gente tem que pensar igual várias professoras já apontaram. A professora Elisete, a professora Edna, a professora Rosaquel. Quando a gente fala para vocês, gente, interpretar a situação problema, a pergunta é quantos sanduíches eles compraram. Então, vamos ver tudo que eles compraram, professor? Beleza. Tudo que eles compraram que você tinha até grifado antes. Comprou 3 hambúrguer sanduíche, legal. Beleza. Comprou 7 cachorro-quentes, cachorro-quente é sanduíche. 4 misto-quentes é sanduíche. Agora, 3 porções de batata frita, pessoal. Porção de batata frita é sanduíche? Não é, né? É o único aí que tá fora. Eu vi até professores comentando, né? Batata frita não entra na conta, né? Isso mesmo. Isso mesmo, a batata frita não vai entrar na conta. Então é um dos valores aí. E é isso que eu queria que vocês prestassem muita atenção e observassem isso, principalmente quando vocês fizerem a leitura. Nem todos os números que estão denunciados você tem que somar, utilizar. Às vezes é um dado que está lá e você vai usar em uma outra situação. Nós vamos usar ainda esse dado hoje, né, essa questão da batata frita, mas é um número que vocês não necessariamente vão utilizar nesse caso. Então você vai só somar aí, né, você vai fazer a adição, que ele quer saber o todo, né? Então você vai fazer a adição só dos outros valores. Vamos fazer, então? Vamos sim, porque o Lucas vai pagar tudo, mas a pergunta do enunciado é quantos sanduíches eles compraram para o lanche. Isso aí. Então, vamos lá. Ele vai nos 3 hambúrgueres, então vou colocar o número 3 aqui. Ele vai nos 7 cachorros quentes, põe o 7 aqui. E aí ele vai no 4 ali, mistos quentes, beleza? E aí, somando 3 mais 7 mais 4... O que eu tenho? Eu vou primeiro somar esses dois aí, ó. Isso mesmo, vou fazer uma adição, né? Adição. Vou somar esses dois primeiro aqui, que é mais fácil, mais fácil, né? isso. Então eu tenho 3 mais 7 dá 10. E aí eu só somo 4. Agora fica mais fácil. 14, né? Ó. Muitos comentaram aí, colocaram a resposta. Então, 14 é o número de sanduíches. Então ele comprou, vou até escrever aqui, ó. Ele comprou 14, cadê? Sanduíches, né? Isso. Então, o termo que ele está usando é sanduíche. Sanduíches. Então, ele comprou aqui os 14. Então, essa é a resposta aí que eu vou elencar. Beleza? Muito fácil. Então, o Lucas aí vai comer 14 sanduíches com a família dele. Com a família. Acho que a família é grande, né? Acho que a família é grande aí, beleza? Vamos tentar, então, uma próxima questão. Nessa próxima questão, nós vamos aí utilizar a ideia da reta numérica, a estratégia que nós vamos montar. Mas você pode utilizar a estratégia que você quiser para resolver esse exercício. A ideia é a seguinte, ó. O valor total da compra feita por Lucas e Mariana
no Furgão Lanchonete foi de R$ 67,00. Então, a conta inteira, comprando tudo aquilo que a gente falou, deu R$ 67,00. E eles pagaram com uma nota de 100. Foi lá, uma nota única de 100, pagaram todo o valor. Então, até aí é a informação que eu tenho, né, Joyce? Isso. Daí começa a pergunta. Quanto eles receberão de troco? Você pode utilizar aí, no caso, a reta numérica para calcular. A primeira pergunta, né, eu acho que todo mundo faz quando faz uma compra, é o seguinte. Qual o valor que eu tenho que dar, né? Qual o valor? Se deu R$ 67,00, eu tenho que dar um valor superior, não é isso? Ou igual ou superior. Então, mesmo. senão você não paga, né? É. Senão não Isso paga, né, mesmo. Joyce? Então, a primeira ideia é, eu paguei com um valor de R$ 100,00. Então, eu posso observar, né? Eu posso identificar que esse R$ 100,00 é um valor superior ao 67. Então, qual que é a distância do 67 até o 100 para eu, no caso aí, devolver de troco? Então, qual que é a conta que o rapaz lá na lanchonete tem que fazer para devolver, né, Joyce? Isso, ó, a professora Rosângela está dando a ideia que os estudantes podem ir também no quadro numérico ou na reta numérica também e contar do 67 até o 100 para ver quanto que sobrou, quanto que faltou. Isso mesmo, essa é uma das ideias que nós podemos utilizar. Outras ideias é decompor o 100, você pode usar essa também, a ideia de decompor o 100, fazer outra relação, sempre relacionada a isso. Hoje nós vamos utilizar a ideia da reta numérica, que talvez aí seja o mais simples. Eu vou contar de uma forma um pouquinho diferente. Eu não vou contar de 1 em 1 para tentar facilitar, porque a distância é muito longa, né? Então, do 67 até o 100, a distância é muito longa. Então, eu vou usar outra estratégia, beleza, Joyce? Vamos ver, então, a estratégia do professor Jonas na reta numérica. Na reta numérica, então, a primeira coisa, eu tenho que localizar o 67. Ele está aqui, ó. Está pequeno, mas ele está aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, Joyce? Pelo menos eu, fiz o seguinte. Eu vou até um número, no caso aí que a gente fala, que é de base 10, né? Que é o 70, ó. Tudo bem? Entendi. Então, do 67, eu estou indo para o 70, beleza? Então, você andou 3 casas. Isso mesmo. Então, vou até apagar aqui, ó. Vou até apagar tudo aqui. Então, do 67 até o 70 aqui, ó, eu andei 3 casas. E eu anoto esse valor. Ok. Fui ali, andei do 67 até o 70, andei 3 casas. Aí, do 70, eu vou andando de 10 em 10, que é mais fácil. Ah, de 10 em 10 é fácil. Então, do 70 mais 10, eu vou pro 80, professor. Isso mesmo, ó, chegou aqui no 80. Então, eu pego esse valor e acrescento mais 10 aqui. Porque eu só andei 10 casas, legal. Isso. Então, eu parei no 80. Do 80, eu vou para o 90. O 90, ele está aqui embaixo, tá? Mas eu continuaria andando aqui. Mais 10. Mais 10 aqui. E o último, né? Do 90, eu vou parar no valor que eu dei, que é o 100. Eu vou acrescentar aqui, ó, mais 10. Agora é só somar tudo isso? Isso. Mas Dica tá aí, fácil. né, uma ideia de somar mais fácil aí também é o seguinte. No caso, o 10 aqui, ó, é tudo dezena, não é? Sim. Quantas dezenas eu tenho? 3 eu tenho dezenas. 3. Então, eu tenho 30 aqui, né? Ok. Então, eu pego 3 mais 30, e já responderam lá no chat que eu vi, 33. Ou seja, ele tem que ter de troco, né? 33 reais aí, ó. 33 reais é o que eu vou dar de troco aí, representando esse valor. Sim, muito legal, ótima estratégia. E tem a do quadro numérico, que também foi apontado, que os estudantes podem ir pintando de 1 em 1, ou até pintando de 10 em 10, igual você falou, que não muda muito, não. Muito legal, professor. Olha só. Outras formas, né? Vocês podem utilizar a ideia de decompor, né? Então, por exemplo, no caso 67 com 100. Você pega o 100, divide lá em várias de 10, e pega o 67 e divide vários em 10. E vai tirando. Então, tira 60 de um lado, 60 do outro. E aí vai sobrar, no caso, 43. E aí você só subtrai direto. Legal. Também é uma outra ideia. Professor, mas se eu quiser contar de 1 em 1 na reta numérica, eu posso contar, não posso? Também é uma possibilidade. Você pode ir contando cada casinha bonitinha lá, você vai contando. Ah, você não acha fazendo as legal a gente operações. fazer, professor? Acho que ainda dá tempo da gente fazer. Então vamos lá. Olha só, porque aqui a gente contou de 10 em 10 os alunos que estão mais avançados, mas quem quiser contar de 1 em 1 também dá, ou de 5 em 5. Então vamos lá. Então eu vou de 67, tô aqui, ó. Isso. Então eu vou contando, mas eu vou somando os valores, tudo Tá bem? bom. Então, ó, 68,
69 e 70. Eu andei 3 aqui. Ok. Tudo bem? Aí eu vou andando 10. Então, ó, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Aqui são 10, ó. 10. Então, eu andei 10 aqui. Ok? Ok. Andei 10 ali no valor. Aí do 80 eu vou 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Aí o 90 tá aqui, ó. Mais 10. Eu andei mais 10 aqui. Beleza? Isso. Do 90, eu fiz 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Andei mais 10. Opa, andei mais 10. E aí eu somei, né? No caso aqui eu tenho o 3 mais o 30, né? Isso. Que é o que eu estava fazendo. E aí, no caso, eu tenho 33 aí. E a resposta é igualzinho mesmo, tendo utilizado uma estratégia diferente. E é Isso muito mesmo. legal, assim, para os estudantes que ainda estão começando a entender e utilizar a reta numérica, que dá para contar de 1 em 1, se você avançar mais de 2 em 2, de 5 em 5. E o professor tinha feito a estratégia de 10 em 10, que é para quem já está craque, né, professor? Isso mesmo. A estratégia que vocês utilizarem aí, vocês podem contar, podem fazer, for mais fácil aí para vocês. O que você tem que sempre pensar? No caso, eu estou fazendo uma questão de subtração, né? Estou fazendo uma relação de subtração entre o 100 e o 67. Então, eu tenho que saber a distância entre esses dois valores. Por isso que é uma subtração. Legal. E Beleza? tem mais situação problema hoje? Tem mais uma. Vamos para a próxima. Na próxima situação problema, que aí eu vou... Agora o diretor vai ficar louco que eu vou ficar voltando slide, né? Mas é o seguinte. Tá assim, ó. Depois do lanche, né, no caso aí em família, eles perceberam que nem todos os itens comprados foram consumidos, que é o que geralmente acontece aí em todos os lugares, sempre sobra, né? Então, por isso, resolveram guardar para comer mais tarde. Tudo o que compraram. Sobrou, ó, vou até grifar o que sobrou, vamos lá. Então, sobrou um hambúrguer, sobrou aqui um hambúrguer, dois cachorros quentes e uma porção de batata frita. Tudo isso daí foi o que sobrou, beleza? Quantos itens, então, foram consumidos aí durante o lanche? Então, professor, eu quero mas saber... eu não sei, professor. Aí não veio falando quanto que tinha antes. Ah, então. E Como aí que eu você sei? precisa ver aí as questões, né? Quantos itens você tinha anteriormente. Então, eu vou na ideia do seguinte. Eu vou primeiro... Vou até mudar aqui só a cor para a gente ver, ó. Então, eu vou no hambúrguer, tá vendo? No hambúrguer, eu vou voltar no enunciado para ver o quanto eu comprei. Então, eu vou voltar aqui, ó. Quanto que eu comprei? Deixa eu até apagar só para a gente achar mais fácil, ó. Eu comprei 3 antes, tá vendo? Ó? 3 hambúrgueres. Ele tinha comprado 3. E sobrou... Um só. Eu vi. Sobrou um só, não é? Que conta que eu tenho que fazer, Joyce? Ah, se eu tinha 3, essa é muito fácil. Eu tinha 3 e agora só sobrou um, é sinal que eu comi 2. Então é 3 e aí Opa. menos 1, 2. Aqui, 3 menos 1, 2. Então, 3 menos 1, 2. Então, esse aqui é o hambúrguer, né? Isso. Então, aí a ideia do hambúrguer eu já consegui resolver. Beleza. Aí ele falou, ó, que sobrou aí, no caso, 2 cachorros quentes. Então, Tem que ver quanto que tinha antes. vamos lá, vamos grifar primeiro aqui, ó, 2 cachorros quentes. Vamos ver o que tinha antes. Antes, eles tinham comprado 7. Então, comprou 7, que é o que eu 2. grifei ali, e sobraram 2 aqui. Que operação que eu tenho que fazer? E aí, Joyce? Também é de menos, né, professor? Porque comeu pra caramba. Então tem 7. E aí eu sei que só sobrou 2, então eu vou ficar com esses 2 dedos aqui e vou tirar o tanto que sobrou. Tinham 7 e eu sei que sobrou 2. Então esses 5 dedos aqui foi a quantidade que comeu, né? Boa, então deixa eu anotar isso. Então vamos anotar aqui. Então eu tinha 7, e aí sobrou, né? No caso aí, 2. sobraram 2. Então aqui foram 5 consumidos. Ok?
Até aí, ok. Ok. Beleza, vamos para o próximo. Aí, por isso que eu falei, né, um dos itens, sobrou uma porção de batata frita. Quem deixa sobrar batata frita também, né? Tem gente que... Quando a gente come muito, professor. Só se for. Essa eu lembro, professor, eram 3 porções, mas é bom a gente Era voltar 3 porções? pra ver. Então Isso. vamos lá. Então, quantas... Eu tinha 3 aqui, ó. 3 porções de batatas fritas, né? Então, eu tinha essa relação. E aí vamos ver qual a operação que eu tenho que fazer. Então, se eu tinha 3 e sobraram uma ali, sobrou uma, e aí? É a mesma coisa do hambúrguer, vão sobrar 2. Então, vão sobrar 2? É Então, sinal que a gente comeu 2 porções de batata. A gente não, né? A família do Lucas. Menos um aqui, no caso, foram consumidas Isso. 2 porções. Todos esses valores, tá vendo que eu fiz 3 contas, 3 operações? Todos esses valores aí, e aí a pergunta é, quantos itens, ó, diferente de sanduíches, né? Sim. Quantos itens foram consumidos durante aí, no caso, o lanche? E aí eu tenho que pegar esses resultados aqui, né, Joyce? Sim. E eu vou somar. Ah, isso mesmo, para saber o total do que foi consumido. Quando a gente fala em total, em soma, é conta de adição. Isso aí. Então eu vou pegar o 2, o 5 e esse 2, e aí eu vou somar. Então, 2 mais 5... 7. Mais 2. 9, como Então, já apontaram no chat. 7 mais 2 aqui, 9. 9 Então, itens foram consumidos. 9 itens, né? Isso. Aí que tá falando como itens, né? Itens foram consumidos. Isso mesmo. Beleza? Essa daí é uma que demandou muita atenção, porque a conta foi super fácil, né, pessoal? Mas teve que Isso ter mesmo. muita atenção. E é isso que eu gostaria de elencar para vocês, que vocês prestassem muita atenção. Às vezes, você tem que voltar no enunciado, voltar, observar. Tem uma característica muito na matemática que vocês podem fazer, é pegar esses dados e deixar anotados na lateral. Então, quando você estiver fazendo exercício, coloca lá 3 hambúrgueres, no caso aí a batata frita, o cachorro quente, você vai anotando os itens, que aí você não precisaria ter voltado, que nem nós fizemos aqui durante a aula. Claro, aqui é um pouquinho diferente, mas você no seu caderno é sempre importante ter essa observação e anotação, né, Joyce? Isso mesmo, mas a aula está chegando ao fim, né, professor? É isso aí. Então, a aula chegando ao fim, vamos colocar aqui só para tomar nota aí o que nós fizemos. Então, na aula de hoje, resolvemos situações, problemas, com as ideias de juntar, combinar, acrescentar, separar, tirar, aí no caso, no lanche da família. Que aí é uma coisa muito importante que nós fazemos aí sempre de fim de semana, né? Reunir a família, coisa importante, não é isso, Joyce? Isso, e agora vai aparecer a atividade que vai estar disponível no aplicativo. Antes eu vou colocar a habilidade para eles, beleza? Verdade. Então, professores quiserem anotar lá, nós estamos falando da habilidade, né, no caso do primeiro ano, a habilidade 8, que fala em resolver, elaborar situações, problemas, né, no caso, elaborar problemas de adição, de subtração, envolvendo os números de até 2 algarismos com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar, com suporte no caso de imagens ou no caso aí material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro. Então, sempre importante, faça aí o seu registro, coloque. Lembrando que quem montou essa aula foi a professora Juliana, então, se você quiser encher o saco dela, manda lá no Instagram, e aí, professora Juliana, de férias, manda lá um oi para ela, né? Isso, e ela deixou como sugestão aí algumas atividades compatíveis que tem aí no seu material do EMAI. Isso mesmo, então lá no EMAI você pode colocar. E como sempre, né, não menos importante, a tarefa que vai ser postada aí para vocês hoje, então dê uma olhadinha lá no aplicativo, vai aparecer a tarefa para vocês aí hoje, e avaliem nossa aula, coloca lá, e aí, gostou? Achou engraçado, legal ou não? Gostou da ideia daí do lanche? E aí, Joyce, gostou? Eu adorei, muito criativa. A professora Juliana sempre arrasa e você também arrasou, professor Jonas. Lembrando que esse formulário de avaliação serve para todas as aulas, porque lá você vai escolher qual aula que você vai estar avaliando, qual professor. E eu sei que vocês gostam aqui, o professor Jonas arrasou. Então avaliem super bem. Muito obrigada, colegas professoras. É isso aí, valeu primeiro ano, até a próxima aqui. Muito obrigado, Joyce. Obrigada, tchau, tchau, estudantes. Tchau, tchau.